E hoje eu vou ensinar vocês a como aplicar a Rosa dos Ventos na astrologia, especificamente no seu mapa astral, e sobre as 8 direções regidas pelos planetas. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. O tema do vídeo de hoje é sobre a Rosa dos Ventos aplicada à astrologia e ao mapa astral e as 8 direções regidas pelos planetas, sendo que dessas 8 direções, 4 são correspondentes aos pontos cardeais e as outras 4 são correspondentes aos pontos colaterais da Rosa dos Ventos. Eu sei que, além dos pontos cardeais e colaterais, existem também os chamados pontos subcolaterais, mas os pontos subcolaterais não são relevantes para este vídeo, especificamente a Rosa dos Ventos aplicada à astrologia, porque são 8 planetas que regem direções. Então, nós vamos ficar confinados em pontos cardeais e colaterais. Para você entender a Rosa dos Ventos aplicada ao mapa astral e as 8 direções, vai te ajudar a compreender uma série de elementos importantes para a astrologia, como, por exemplo, em linhas gerais, você entender o que cada planeta e por que cada planeta rege determinada direção vai te ajudar a entender qual é a melhor direção para você construir a sua própria casa, qual é a melhor direção para você construir um templo religioso, e também pode te ajudar a identificar qual é a melhor direção do globo terrestre que você pode se mudar, se você pensa em se mudar para outro país, ou se você pensa em fazer um intercâmbio, ou se você pensa simplesmente em sair de férias em terras estrangeiras, porque existem planetas que estarão mais fortes no seu horóscopo individual do que outros, e os que estão mais fortes, eles automaticamente vão fortificar as respectivas direções que eles regem na Rosa dos Ventos, e essas respectivas direções que eles regem vão ser favoráveis você se deslocar no globo terrestre para aquelas direções. E a mesma coisa, os planetas que estão enfraquecidos, eles vão automaticamente enfraquecer aquelas direções representadas na Rosa dos Ventos, sendo que você vai enfrentar problemas e adversidades se você ou se mudar, ou se você viajar, ou fizer um intercâmbio para aquela direção do globo terrestre. Então, Rosa dos Ventos aplicada à astrologia é um assunto bastante útil. O texto que eu vou utilizar como referência para esta aula é um texto chamado Jataka Parijata, que é um texto de astrologia que foi escrito por Vedyananta Dikshita no século XV, no final da Idade Média, especificamente na Idade Média Tardia. Esse é um texto específico de astrologia védica. Então, aqui na lousa, eu mostro para vocês um mapa em layout do norte da Índia. Isso significa que ele é mais popular no norte deste país, e ele é também conhecido como o mapa em formato de diamante, porque as casas angulares, elas têm maior destaque, como sendo quadrados, ou dependendo do ângulo que você vê, losangos. E as casas angulares, elas são importantes para a aplicação da Rosa dos Ventos no mapa astral, porque elas vão sempre corresponder aos pontos cardeais. As casas angulares são conhecidas em sânscrito como casas Kendra. E já os pontos colaterais, eles são considerados pontos intermediários entre os pontos cardeais. Então, eles vão sempre corresponder às chamadas casas sucedentes e cadentes. Então,
São 4 casas sucedentes, sendo que são a casa 2, a casa 5, 8 e 11, e as casas cadentes são a casa 3, a 6, a 9 e a 12. E para reafirmar a informação, as casas angulares também são 4, sendo a casa 1, 4, 7 e 10. Então, quando você vem da astrologia ocidental ou você não está acostumado a utilizar a rosa dos ventos aplicada à astrologia, como erro de principiante é muito comum se pensar que a casa 10 corresponde ao norte e a casa 4 corresponde ao sul. É muito comum mesmo esse tipo de erro, mas é na verdade o contrário. Se vocês olharem como eu escrevi aqui na lousa. Por que ocorre essa confusão? Porque a casa 4, ela é conhecida na astrologia ocidental como Imunculi, que é uma expressão do latim que significa fundo do céu e também pode ser conhecida como nadir, ponto nadir. E pelo fato de representar a meia-noite, não se associa facilmente como sendo norte, mas na verdade a casa 4 ela corresponde ao norte. E o norte é regido por Mercúrio, como eu coloquei no grifo aqui. E vocês devem tomar bastante cuidado porque existe uma diferença entre uma determinada direção da rosa dos ventos que é regida por o planeta e uma outra lição que ela é específica do Shadbala, que são os 6 conjuntos de força. Dentre eles existe o chamado Digbala ou força direcional, que determinados planetas eles ficam mais fortes em uma determinada direção do mapa. Então, o tema desse vídeo não é sobre Digbala ou força direcional, mas sim sobre a direção dentro da rosa dos ventos que aquele planeta rege. Então, a direção que o planeta rege na rosa dos ventos muitas vezes não vai ser a mesma direção que o planeta ganha força direcional ou Digbala. Às vezes pode corresponder, às vezes não pode corresponder. Então é importante você compartimentalizar essas 2 áreas de conhecimento. Rosa dos ventos é uma coisa e Digbala ou força direcional é outra coisa, embora exista uma semelhança entre essas 2 áreas de saber. Então, como eu dizia, o norte é regido por Mercúrio. E Mercúrio é, na astrologia, como Vishnu. Ele é a soma de todos os elementos, ele é muito equilibrado, ele representa orientação. E o avatar de Vishnu, como Mercúrio, é Siddhartha Gautama. Então, o Vishnu, ele é da Divina Trindade do hinduísmo, o que representa a preservação, o equilíbrio, a orientação. Então, essa direção ela é considerada bastante auspiciosa ou bastante favorável para você se guiar. Então, aquela expressão não é à toa. Ô professor, você pode me dar um norte sobre esta lição? Então, você pode me dar um norte, significa você pode me dar uma orientação, você pode ser meu guia. Então, é sempre favorável os templos serem construídos voltados para a direção norte, porque é a direção de Mercúrio. E também casas. Ou se você está querendo construir uma residência, porque é uma posição que ela denota que as pessoas que vão morar dentro daquela residência não vão ter confusão espiritual, que não vão ter confusão mental.
mas sim equilíbrio mental. O Sul é representado pela casa 10. E a casa 10 ela é conhecida na astrologia ocidental como meio do céu, ou também como ponto zênite. E o astro que rege o Sul é o Marte. E em termos de astrologia védica ou Jyotish, o Sul ele é considerado uma direção inauspiciosa, porque conota o sacrificar-se na espiritualidade para se manifestar na tridimensionalidade. O Sul representa o fenômeno da encarnação, de você encarnar na matéria, da alma ganhar fisicalidade no corpo. Então o corpo ele tem longevidade, ele pode padecer de doenças, ele sofre. Então o Sul é uma região de luta, de batalhas, de adversários, de acusações, de provas, de bravura, de resistência, que são assuntos específicos sobre Marte. Então, no caso do Sul, não é favorável para determinados tipos de coisa, como você, por exemplo, construir um templo voltado para o Sul. Mas já construir um quartel-general voltado para a direção Sul é considerado favorável, porque essa direção ela dialoga com os assuntos de Marte, que são os assuntos da guerra. A direção Sul ela também tem muito a ver com a capacidade de aguentar resistência, de aguentar situações insalubres. Então, normalmente, fábricas que mexem com produtos químicos ou que fabricam produtos tóxicos ou fábricas que são de ambientes insalubres, é favorável elas serem construídas voltadas para a direção Sul. O leste é representado pela casa 1 e o leste ser representado por essa parte do horóscopo é intuitivo, porque a casa 1 é o ascendente, e ascendente tem a ideia de ascensão, de nascer do sol, de se erguer. O leste também é conhecido como o Oriente. Então é onde nós nos orientamos para a luz. Então, enquanto o sol não nasce, é só trevas, é só escuridão. A gente não consegue enxergar e se orientar. Mas no momento em que o sol se ergue, a luz vem junto e nós conseguimos nos orientar. Nós conseguimos, inclusive, saber as horas pelo relógio de sol. E obviamente, o leste é regido pelo Sol, conforme eu coloquei neste grifo. E o leste ou o Oriente é uma região também considerada bastante auspiciosa para você construir templos e também para você construir a sua residência, porque ele dialoga com os assuntos do Sol, que é inspiração, orientação, vitalidade. O oeste é representado pela casa 7. E a casa 7 também é conhecida como descendente, que é onde o sol se põe, é o pôr do sol. Enquanto a casa 1, o leste, representa a aurora, a casa 7 representa o crepúsculo. Na astrologia, a casa 7 é a casa marca, é uma casa matadora e a mais importante de todas, porque ela tem essa conotação com onde o sol é engolido e onde as trevas se erguem. Então, essa direção ela é regida por Saturno. E Saturno é o representante da longevidade, do nosso tempo de vida, da noção de tempo, e também da morte. Ele rege os assuntos da morte, do estado de viver
e de morrer. Então, essa direção, ela é considerada uma direção inauspiciosa para você construir templos, a não ser que sejam templos cujo foco de adoração ele seja Saturno. E o Saturno ele tem vários nomes dependendo das culturas. Dentro do judaísmo ele é conhecido como Yahvé, e os islâmicos adotaram o Yahvé na versão de Alá, assim como os cristãos, porque o cristianismo ele é inspirado no judaísmo, e o Saturno ele é conhecido entre os sumérios como Enlil, e também no contexto moderno o Saturno ele é o nome de Satã ou de Satanás. Então, dentro do contexto das religiões abraâmicas, elas adoram a Satã, a Saturno. Por isso que o dia de jejum dos judeus é o sábado, porque o sábado é o dia que é regido por Saturno, que é o conhecido Sabá. E também o satanismo moderno, o satanismo laveniano são tipos de seitas ou de religiões que adoram a Saturno. Então, se for uma religião que especificamente venera ou idolatra Saturno, é favorável sim ela ser construída para a direção oeste. Cemitérios, a entrada do cemitério também é muito favorável ela ser construída pela direção oeste. E também necrotérios, lugares onde os cadáveres são colocados. Eles são favoráveis de serem construídos pelo oeste. E seguindo os pontos intermediários ou colaterais, nós temos o nordeste, que ele é a junção do norte e do leste. E essa região, ela é regida por Júpiter. Ela é considerada também bastante auspiciosa, mas não tão auspiciosa quanto o norte e o leste, mas é como se fosse a junção de duas direções bastante auspiciosas. E o interessante é que Júpiter ele fica bastante fortificado, especificamente na casa 2, nessa casa sucedente. Mas não é considerado, de acordo com o Jataka Parijata, favorável se construir um templo voltado para a região nordeste, principalmente templos de tradição dhármica, que são os Vedas, o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, todas essas religiões que derivaram dos Vedas, inclusive, por extensão, também o helenismo, que eles adoram a Júpiter. Então, templos que o foco de adoração é Júpiter, eles são mais auspiciosos de serem construídos para a direção leste ou para o norte, porque o Júpiter ele faz muito bem nessa curva. O sudeste é regido por Vênus, e é a junção do leste mais do sul. É um outro ponto intermediário. E a Vênus, ela é um planeta que rege a maçonaria e lojas maçônicas. Então, a Vênus, ela tem tudo a ver com o culto a religiões que acreditam em ressurreição, diferentemente das religiões dhármicas que acreditam em reencarnação ou metempsicose, que são assuntos associados a Júpiter. As religiões que acreditam em ressurreição normalmente são as religiões derivadas do zoroastrismo e do quemetismo, que é a religião do Egito. O zoroastrismo é a religião criada no Irã. Então, a maçonaria, como ela é inspirada no quemetismo egípcio e no zoroastrismo iraniano, é bastante favorável lojas maçônicas serem construídas pelo lado que é regido por Vênus, pela direção que é regido por Vênus, mas de acordo com o Jataka Parijata, os pontos intermediários eles nunca são, como eu falei,
a melhor posição. Os pontos colaterais, eles nunca são a melhor posição para você construir templos, mas sim, no caso de lojas maçônicas, templos luciferianos, porque um outro nome de Vênus é Lúcifer, ou também Cristo, né? A Vênus, ela é amiga de Mercúrio, então é mais auspicioso construir um templo luciferiano maçônico ou abraâmico voltado para o norte, porque é uma região auspiciosa para templos, ou se forem templos que veneram o lado mais de magia antinomiana ou de magia negra, voltado para Vênus. A outra direção mais auspiciosa para construir templos maçônicos ou luciferianos ou abraâmicos é o oeste, porque Vênus e Saturno são melhores amigos. O sudoeste é regido pelo nó do norte da Lua, que é representado por esse grifo. Na astrologia védica, o nó do norte da Lua é conhecido como Rahu. E o sudoeste é a junção do sul mais do oeste. Então, essa é considerada, dos pontos colaterais, o ponto mais difícil ou desafiador de todos. Não à toa, o sudoeste é representado pela casa 8, que é considerada das casas do Stana, ou casas de sofrimento, a casa que mais traz lutas na vida da pessoa, representa cataclismas. Então essa região normalmente ela é associada à morte, né? Porque ela tem a junção do oeste, que representa a morte, e do sul, que representa lutas. Então essa região é uma região de ignorância, de medos, de fobias, de transformações profundas, de quebras, de crises. Então ela não é uma região considerada auspiciosa. O Rahu, ele pode representar, esotericamente falando, o ato de nós nos sacrificarmos na espiritualidade para nós experimentarmos a tridimensionalidade, a matéria. Então ele é muito prático, pragmático, cético e não muito ligado em temas a ver com religião ou espiritualidade, mas mais com temas a ver com ocultismo, principalmente magia negra. E Rahu é um planeta altamente importante em magia cerimonial. O noroeste é regido pela Lua e ele é considerado um ponto colateral bastante auspicioso dos pontos colaterais, porque ele é a junção do... na verdade, ele não é tão auspicioso quanto o Nordeste, porque o Nordeste ainda é a junção de dois pontos cardeais auspiciosos. O Noroeste, ele é o segundo mais auspicioso depois do Nordeste, porque ele é a junção de um ponto cardeal auspicioso, que é o Norte, mas de um outro não tão auspicioso, que é o Oeste. E a Lua rege essa direção específica, e a Lua tem muito a ver com, na astrologia védica, com o ego. Assim, quem vem da astrologia ocidental pode pensar que o Sol representa ego, mas não. Especificamente no contexto da astrologia védica, é a Lua que representa o ego. Então, é no ego onde está a mente, o conceito de separação do todo. A Lua é um astro que se comporta de maneira diferente de todos os outros astros. Ela é o único satélite que é usado na astrologia, ela é lida como uma entidade à parte. É o astro mais próximo da Terra, que representa a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Só que, ao mesmo tempo em que a Lua busca pureza, ela é de modulação sátvica, por ela representar a mente, ela também pode trazer sofrimento. E o sofrimento, ele pode trazer padecimento. Por isso ela tem essa relação com o oeste. No caso das viagens, se você está
querendo saber quais são as direções do globo terrestre que são mais auspiciosas e as que não são tão auspiciosas, eu recomendo fortemente que você calcule a sua força planetária através dos 6 critérios de forças planetárias ou 6 conjuntos de forças planetárias, que são conhecidas em sânscrito como Shadbala. E caso você ainda não tenha calculado seu Shadbala, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino o passo a passo de como você calcular o seu Shadbala. E uma vez que você aferir a pontuação, você vai ver quais são os astros que eles têm uma pontuação mais forte. Então, os astros que têm a pontuação mais forte, eles naturalmente vão fortificar aquela direção que ele rege. E os astros que eles estão com a pontuação mais baixa, significa que eles também vão enfraquecer aquela direção que eles regem. Então, são estas direções de astros enfraquecidos que representam regiões do globo terrestre que você deve evitar viajar, morar ou fazer intercâmbio, que você vai ter mais problemas. Não significa que você vai morrer, ou que você vai ser assassinado, ou que você vai ser preso. Não significa necessariamente isso, mas pode significar que são regiões que você não vai gostar tanto da cultura, ou que não vai ser tão bem tratado pelo povo, ou que vai ter mais problemas burocráticos indo para aquela região, mais dificuldade em tirar passaporte. Esse tipo de situação, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Eu posto vídeos de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!